Então vamos lá, vamos falar da nacionalidade. Tema muito legal, os alunos adoram muito esse tema e a gente vai explorar bastante, vamos conversar bastante a respeito disso. Vamos lá, vamos olhar o que nós temos no nosso material então. Vamos dar uma olhada lá, o que nós temos no nosso material. Nacionalidade primária e nacionalidade secundária. O que é isso? Tá? Então, vamos aqui. Quando se fala da nacionalidade originária ou primária, é aquela que decorre de um evento e não depende da vontade do sujeito, tá bom? Normalmente, esse evento é o nascimento. Então, eu tenho um acontecimento que é o nascer. Tá? O sujeito nasce e ele será considerado nacional. Nacional levando em conta que critério? O fato de ter nascido em um lugar, ius soli, ou o fato de ter um ascendente, de ser descendente de alguém, que seria ius sanguinis. Então, eu tenho, na nacionalidade primária, também chamada de originária, eu tenho um evento primeiro que permitirá se definir aquele sendo nacional, levando em conta alguns critérios que nós encontramos nos ordenamentos jurídicos dos países que soberanamente definem isso. E a nacionalidade secundária ou derivada é aquela que depende de manifestação de vontade do sujeito, ocasião em que ele se naturaliza voluntariamente a um país, vinculando-se a um país. Não esquecendo que a nacionalidade nada mais é que o vínculo jurídico e social que liga o sujeito a um país, a um estado. É isso, tá bom? Então, nacionalidade primária, nacionalidade secundária é o que nós temos aí no nosso caminho inicialmente, tá bom? Então, vamos lá. Vamos olhar o material que nós temos ali, então. Aqui são os critérios que nós devemos levar em consideração, tá? Vamos lá, vamos observar esses critérios. Eu vou abrir o quadro todo para a gente observar o que nós temos aqui. Então, olha, quando se fala de nacionalidade primária, eu tenho um evento, um fato, no caso, o nascimento. O nascimento atrelado a um critério. Pode ser um critério territorial? Pode. Oportunidade que eu estou falando do ius solis, o ius soli. E temos também o vínculo sanguíneo, o nascimento e a descendência, onde eu tenho aqui o critério sanguíneo. Então, são dois critérios que nós encontramos como possíveis para a definição daquilo que consideramos nacionalidade primária ou originária, tá certo? Então, a gente não pode esquecer que nós teremos, primeiro, a definição em relação ao fato. O fato é o nascimento. Aquele que nasce em determinado território é nacional, desde que adotado ius soli, ou aquele que nasce sendo filho de alguém, aí será levando em conta o vínculo sanguíneo, é o que nós temos no ius sanguinis. Então, são esses dois critérios que nós encontramos em regra, outros nós já tivemos, por exemplo, a nacionalidade decorrente do casamento, nós não temos isso no Brasil, mas o que nos interessa hoje são esses dois aspectos. Vamos lá, vamos dar uma olhada adiante em relação a esses temas e vamos aqui destacar, obviamente, quais são as hipóteses que nós encontramos na Constituição Federal a respeito da nacionalidade primária ou originária. São 4 hipóteses, de acordo com o Constituinte, em que nós teremos o brasileiro nato, ou seja, aquele que tem a nacionalidade brasileira de maneira primária, de maneira originária. São 4 situações. Primeira delas, artigo 12, inciso 1º, onde eu já anoto aqui na frente, tá? Eu terei aqui o critério territorial, a gente já deixa anotadinho. Aí nós teremos o artigo 12, inciso 1º, a linha B, onde eu tenho aqui o critério sanguíneo, está anotado. Teremos ainda o inciso 12, inciso 1º, a linha
C, a linha C, primeira parte, tá bem? Porque ali na linha C nós temos 2. Aqui mantém-se o critério sanguíneo. Sanguíneo. E temos ainda o inciso 12, a linha C, segunda parte, oportunidade em que nós teremos aqui também um critério sanguíneo. Perfeito. Só que, preste muita atenção, eu vou até grifar com uma outra cor o que me interessa nesse momento. O critério sanguíneo que nós temos aqui, ele não está sozinho, tá? Ele vem agregado a algo mais. Sozinho, ele não resolve nada em relação à nacionalidade primária, no nosso caso. Sozinho, não resolve nada, tá certo? Tá? Então, primeiro que devemos observar, a regra que está aqui no alto, artigo 12, inciso 1º, a linha A, o critério é territorial e o critério territorial por si só resolve no sentido de definir o nacional. Agora, o critério sanguíneo que eu tenho nas outras 3 situações, por si só, não resolve o problema. Preciso de algo mais. Então, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Então, vamos trabalhar assim, ó. Sujeito nasceu no Brasil, nasceu aqui, território nacional, seja território próprio ou por extensão. Nasceu no território nacional, é brasileiro, ponto. Aí precisamos analisar se há exceção, porque é possível que tenhamos. Mas nasceu no território nacional, critério territorial, ius solis, aqui nós temos um brasileiro. A menos que ocorra uma das exceções que nós encontramos ali no texto constitucional. Então, a primeira sacada é a seguinte: nasceu no território nacional? Brasileiro. Ponto. Aí nós precisamos pesquisar outros elementos que a questão nos trará. Agora, nasceu fora do território nacional? Pode ser brasileiro? Pode. Aí surge o critério sanguíneo, desde que filho de brasileiro. Mas não basta isso. Precisa ser filho de brasileiro e algo mais. Então, isso é necessário. O critério sanguíneo, por si só, não se mostra suficiente para demonstrar a nacionalidade brasileira primária. Não é suficiente. Vamos voltar ao quadro lá, então. Critério territorial. Ele sozinho pode resolver, é o que eu tenho no artigo 1º, artigo 12, inciso 1º, a linha A. E eu tenho o critério sanguíneo, a gente sabe muito bem que o critério sanguíneo não resolve o problema, tá certo? Então nós precisamos dar um passo e agregar algo. Surge o critério funcional, que vem adicionar um elemento importante. Temos também o registro e, finalmente, a residência cumulada com a opção. Isso nos indica que o critério sanguíneo por si não resolve o problema.